Acho que o texto de 1988 foi um texto que procurou agradar a todo mundo. É claro que eu não concordei com tudo que foi feito na época, né? Acabamos até apresentando um voto em separado. Era um voto liberal. Esses conceitos liberais são compatíveis com os direitos sociais previstos na Constituição? Absolutamente, não tem nenhuma incompatibilidade. Essa Constituição de 1988, em que o mundo daquela época era diferente, cabe no mundo de hoje? Claro, não tem a menor dúvida. 30 anos é muito novo. É muito pouco tempo ainda para uma Constituição. A Constituição americana tem mais de 200 anos. Doutor Oscar, o Sarney assumiu prometendo convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Como é que surgiu esse apelo por uma Constituinte no país? Na hora que o Sarney chegou, havia eleições. E, naturalmente, como consequência, os ecos das urnas foram muito fortes. E o Sarney, evidentemente, pegando carona com esse eco todo, resolveu, aproveitando uma nova legislatura, fazer uma Constituinte que não era exclusiva. Nós tínhamos saído já de direta já, o povo estava querendo, evidentemente, um sistema novo, um regime novo, o regime militar tinha praticamente exaurido a sua atividade, o seu tempo. O Sarney acho que pegou essa onda e, na medida em que pegou a onda, acabou indicando uma nova Assembleia que viria a ser Constituinte de 1988. E quando o senhor foi eleito deputado federal, lá em 82, logo depois teve a votação da emenda Dante de Oliveira pelas diretas. O senhor apoiou essa emenda e apoiou também o candidato do MDB, embora o senhor fosse do partido de oposição, do PDS. Era. Por quê? Boa pergunta. Obviamente, eu me identificava com a ideia, né? E as diretas já era, naquele momento, a primeira oportunidade que nós tínhamos para poder, evidentemente, colocar os nomes, o governo, os governos à prova popular, né? O voto é que consagra, o voto é que urge, o voto é que dá representatividade. Então, eu achei que, no caso das diretas já, é que, de alguma forma, legitimava o poder que viria a ser constituído através dessas eleições realizadas. Você fez uma pergunta, por que eu não apoiei o candidato da época. O candidato da época, se não me engano, os candidatos que estavam colocados eram o Paulo Maluf e o Tancredo Neves em Minas Gerais. O Tancredo Neves é mineiro e, como mineiro, obviamente, e por outras razões também, em que pese eu tenho um excelente relacionamento com o deputado Paulo Maluf, que, graças a Deus, ainda está vivo. Eu achei que, como mineiro, a minha obrigação era ficar com as minhas origens. E acabei apoiando o Tancredo Neves, assim como uma boa parte do meu partido na época. Na época, nós ainda éramos Arena, ainda éramos PDS. Na hora que houve a ruptura dos partidos, na hora que houve a ruptura das candidaturas ou dos apoios às candidaturas, aí eu passei para o PFL. Então, eu sou um dos fundadores do PFL dessa época, porque eu fiquei com um grupo que, mesmo no partido que dava apoio à base do governo, acabou apoiando a candidatura do Tancredo Neves. E a decisão de se candidatar a deputado constituinte foi por influência do seu pai ou foi pelo desejo de participar da Assembleia? Não, em primeiro lugar, eu já estava no meio, né? Eu sou filho de político, achei que, no caso, a minha vocação era política, eu gostava de política. O senhor tinha um pai ministro do STF. O senhor se considera um porta-voz das demandas do Judiciário dentro da Constituinte? Eu não vou dizer que eu fui um porta-voz, mas que eu... Está aí o ministro Nelson Jobim para poder confirmar, está aí o Bernardo Cabral para poder confirmar. Eu tinha uma preocupação muito grande em relação ao Supremo, porque, obviamente, enquanto advogado, eu já tinha essa preocupação, mas enquanto filho do meu pai, que sempre teve uma vida muito ativa politicamente, ele sempre foi um homem de posições firmes e definidas, eu pensei, achava que o Supremo tinha que ser, de alguma forma, preservado, a instituição, e principalmente alguns conceitos e princípios que estão aí até hoje, que vigem até hoje. Seu pai não era favorável ao mandato para ministro do Supremo, o senhor também não é? Não era, eu não sou favorável. Como nós imaginávamos que o Supremo deveria ter o papel que ele tem hoje,
Evidentemente, o Supremo, com o tempo, acabou alargando a competência dele, a competência legal. Eu acho até exageradamente em determinados momentos. Eu que ajudei, enfim, eu que fiz a Constituinte, né? Um dos que a fizeram, eu acho que às vezes o Supremo exorbita em definir atribuições de competência dele. Acho que ele invade muito a seara que é nossa, inclusive nossa, que eu digo, aqui do Legislativo. É um vício de origem. O senhor tem um exemplo? Por exemplo, acho que ele interpreta, às vezes, extensivamente algumas coisas que, para mim, são típicas do Congresso. Por culpa do Congresso também, tá? Acho que o Congresso também, às vezes, falha em não desempenhar ativamente o papel que nós reservamos para ele. Ou por omissão, ou por interesse, ou por conveniência política, o Congresso, às vezes, acaba escorregando um pouco. Ele deve ter lá as razões dele. Eu não estou aqui para poder ficar julgando e nem analisando. Mas acho que o Supremo, a competência que eu via do Supremo é a competência que ele tem hoje. Como eu disse para você, talvez um pouco alargada. Sou contra mandato do Supremo, sou contra tempo do Supremo. Agora acabaram passando de novo a emenda dos velhos, como é que chama? A emenda da Bengala, a PEC da Bengala. A PEC da Bengala estendeu o mandato para 75 anos, porque é muito importante a gente dizer o seguinte, a Constituinte foi feita num determinado quadro do Brasil. Uma pessoa de 70 anos na época estava efetivamente querendo aposentar, mas uma pessoa de 70 anos hoje é absolutamente ativa. Uma pessoa de 70 anos hoje está vindo aqui na TV para gravar programa, ou está indo para trabalhar, está indo para poder ganhar o pão dele de cada dia. Então, essas coisas todas tiveram que ser interpretadas com o tempo. Então, a PEC da Bengala, esses 75 anos, veio para poder atender a essa demanda. Quantas pessoas aposentaram do Supremo e que voltaram depois a advogar, absolutamente lúcidas, absolutamente competentes? Eu acho que o Brasil, que está com muita dificuldade, inclusive financeira e econômica, não pode se dar o luxo de prescindir de todas essas pessoas que têm muito a contribuir para ele, têm muito a dar ao próprio país, para eventualmente deixar a vida pública para ir ganhar dinheiro na vida privada. Agora, essa Constituição de 1988, em que o mundo daquela época era diferente, cabe no mundo de hoje? Claro, não tem a menor dúvida. Acabamos de ver aí agora os 30 anos da Constituinte e todo mundo exaltou. Se não me engano, existem quase 100 leis que não foram regulamentadas ainda, previstas na Constituição de 1988. A Câmara tem um levantamento de cerca de 120. Não, mas eu acho que já fizeram 20 depois. O que significa dizer que 30 anos é muito novo. É muito pouco tempo ainda para uma Constituição. A Constituição americana tem mais de 200 anos. Então, o que nós temos que fazer, obviamente, é adaptar. O Supremo faz isso. Ele interpreta, às vezes, interpretando mais do que o legislador. Nós, que éramos os legisladores, queríamos, em verdade, fazer. Então, mas é isso, o Supremo, na medida em que ele interpreta a Constituição, ele ajuda a trazer a Constituição para um período mais novo, um período mais moderno do WhatsApp, do Facebook e do Twitter. O senhor foi presidente da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo. E foi aí que se deu grandes polêmicas como parlamentarismo. O Supremo, inclusive, era da minha comissão temática. Também a questão do mandato presidencial. Tudo isso. O senhor votou pelo presidencialismo e pelos 5 anos de mandato do presidente Sarney. Votei. O senhor se arrepende desse voto? Não. Meu pai era parlamentarista e eu sou presidencialista. Em que pese eu chegar à conclusão de que cada dia mais os poderes estão umbilicalmente unidos, né? Cada dia mais nós estamos vivendo fases em que o legislativo tem que abrir mão de poderes dele, o executivo tem que transigir, o judiciário também ou seja, o judiciário enquanto Supremo é uma corte constitucional, logo é uma corte política também. Então, eu continuo defendendo o presidencialismo. E, na época, os 5 anos foi uma circunstância do tempo. O presidente Sarney
tinha vivido tempos difíceis iniciais, né? O presidente Sarney assumiu em função da morte do Tancredo. Ele não foi eleito presidente da República, ele foi eleito vice. Então, eu achei que era uma forma de nós darmos oportunidade para que o presidente Sarney, tivesse efetivamente um pouco do mandato para ele, para que ele pudesse dizer a que ele tinha vindo enquanto vice-presidente da República. Eu não me arrependo. Em que pese muitos dos meus conceitos da época, eu hoje possivelmente reformulo. Eu tenho muita coisa que nós na época discutíamos, e talvez hoje eu pense um pouco mais. O quê? Por exemplo, eu acho que o sistema nosso na época, o sistema nosso de eleição era proporcional. Eu acho que hoje talvez o distrital seja efetivamente a forma mais eficiente de nós aperfeiçoarmos a representatividade político-partidária. Cada vez mais, isso os últimos resultados eleitorais apresentam com muita clareza, os nossos deputados são bastante regionalizados. Você não tem mais o que antes se chamava de deputados gerais, que eram aqueles deputados que eram praticamente votados em todo o Estado. Como eu fui deputado geral, eu era votado em todo o Estado. O meu pai era deputado geral, era votado em todo o Estado. Mas hoje eu acho que a política exige cada vez mais uma presença física do próprio candidato, do próprio deputado, junto aos seus eleitores, até porque a cobrança hoje é muito maior também, né? Hoje, a partir do momento que você está muito perto do seu eleitor, o compromisso seu é muito maior. É verdade que havia um acordo para que o presidente Sarney governasse por 4 anos no regime presidencialista e no 5º ano haveria uma migração para um semipresidencialismo a caminho do parlamentarismo? Eu não posso dizer a você que houve esse acordo. A Constituição nossa, a última forma da nossa Constituição, tinha componentes parlamentaristas e componentes presidencialistas. Tinha trechos eminentemente presidencialistas e trechos eminentemente parlamentaristas. Na medida em que, se esses conceitos parlamentaristas foram ali introduzidos para que isso fosse uma margem de manobra, uma forma de compensação, eu não sei dizer a você, mas que muita coisa tinha essa ideia de parlamentarismo, tinha. Por exemplo, isso a gente vê agora de novo, o chamado recall, né? Sempre que tem uma crise do poder executivo, pensa-se em implantar o recall no Brasil. O que é o recall? O recall é típico do parlamentarismo. O que seria o recall? É o povo ser chamado para dizer se quer que aquele governante continue ou não. Então, isso é típico do parlamentarismo. Chegaram a pensar em implantar isso agora, o recall. Nós não tínhamos o recall na época, mas chegamos a falar no voto de confiança, que era o voto de desconfiança ou confiança, que é típico do parlamentarismo, né? A Comissão de Sistematização teve sim que adaptar o texto ao que tinha sido a realidade da votação dos 5 anos do presidente Sarney. Então, houve ali houve um acerto de texto, um acerto de artigos para que aquilo que estava na Constituinte de 1988 consagrasse o regime presidencialista. Essa comissão devia ser polêmica atrás de polêmica. Era briga toda hora. E tem coisas interessantíssimas que aconteceram nela. Você conheceu o Paulo Afonso? Eu não conheci, Você ouviu falar no Paulo Afonso? Ouvi dizer que ele atrasava o relógio. O Paulo Afonso atrasou o relógio na minha comissão. O nosso prazo para votar determinada emenda era meia-noite. E o Vivaldo Barbosa, que era do PDT do Rio de Janeiro, que aliás é mineiro de Manhuaçu, o Vivaldo Barbosa era contra. Era contra uma série de coisas. Tinha uma série de destaques em separado. Então ele queria 10 minutos para poder sustentar cada destaque. Ele tinha 20 destaques, o que significava 200 minutos. E 200 minutos passavam o nosso tempo de meia-noite para atrasar. Então eu negociei com o Vivaldo o seguinte, eu falei, Vivaldo, eu te dou meia hora para você falar o que você quiser. E combinei com o Paulo Afonso. Paulo Afonso, a hora que chegar 15 para meia-noite, você atrasa o nosso relógio para nós chegarmos na hora para poder acabar. E nós chegamos à meia-noite para poder acabar. Todos os deputados, na época, o mais interessante é o seguinte, é que nós podíamos ser adversários políticos, mas nós éramos todos companheiros.
todo mundo entrava no plenário na mesma hora e saía na mesma hora. Então, querendo ou não querendo, você tinha uma convivência amistosa. Você podia divergir, você brigava na tribuna, você xingava o outro, mas a hora que acabava aquilo ali, nós íamos, Luiz Eduardo, Genuíno, quem fosse, nós íamos para o Tarantella, enfim, aonde fosse, para poder confraternizar e fazer até uns acordos, né? Era nessa hora que a gente negociava. Eu li uma entrevista do senhor em que o senhor comentava a respeito do lobby também, da interferência externa. O lobby é regulamentado nos Estados Unidos, visto como natural da política, e aqui no Brasil tem esse sentido pejorativo. Isso começou na Constituinte? Olha, eu não sei se começou na Constituinte. Eu acho que não. Acho que, aliás, o projeto do lobby é do senador Marco Maciel, inclusive. Esse projeto já está aqui há 15, 20 anos. Ainda agora, falou-se em aprovar esse lobby. Ele teria entrado até numa pauta de preferência, para poder exatamente institucionalizar o lobby, como se faz nos Estados Unidos. O lobby, na nossa época, de novo, eu estou falando em 1988, eu não estou falando no ano de 2000, né? O lobby, naquela época, era um lobby essencialmente corporativo. Por exemplo, você tinha o lobby dos sindicatos, você tinha o lobby dos produtores rurais, a UDR, você tinha o lobby da indústria automobilística, você tinha o lobby do setor de mineração, mas eram lobbies institucionais, ou seja, em verdade nós estávamos na época discutindo ideias. Talvez o lobby tenha ficado um pouco pejorativo a partir do momento em que a ideia do lobby passou a ser associada a dinheiro. E principalmente a utilização indevida do dinheiro público. Mas hoje você tem lobbies seríssimos nessa casa. Eu não tramito aqui no Senado e na Câmara há muito tempo, mas eu tenho certeza absoluta que os lobbies têm um papel importante a desempenhar, principalmente mostrando os pontos a favor e os pontos contra a determinada a implementação de determinada legislação específica. Amianto, zinco. E o resultado da Constituinte foi um texto mais perto do que o Centrão queria, Centrão do qual o senhor fazia parte, ou mais perto do que a esquerda queria? Não, acho que o texto de 1988 foi um texto que procurou agradar a todo mundo. A prova que a gente está falando, que você acabou de dizer, que são 120 leis que não foram aprovadas ainda. Toda vez que nós tínhamos uma dificuldade em relação a determinado artigo, fixação de juros, reforma agrária, toda vez que tinha uma dificuldade qualquer, algum tipo de direito social, toda vez que tinha alguma dificuldade, a forma mais fácil para a gente chegar num bom termo, negociar e acabar o texto, não se esqueça que o doutor Ulisses chegava em toda a sessão e dizia o seguinte: vamos votar, vamos votar. Então, tínhamos que votar. A melhor forma era jogar na forma da lei. Então, tudo que era muito polêmico, a gente joga na forma da lei, para que a lei depois, com o tempo, com calma, com paciência, com a própria experiência, né, com o dia a dia das coisas, as coisas acabassem se acomodando. Tudo que foi feito na época é o que podia ser feito. É claro que eu não concordei com tudo que foi feito na época, né? Inclusive, na época, eu não sei se você sabe, acabamos até apresentando um voto em separado. Junto com o deputado Luiz Eduardo Magalhães Roberto Campos, Gilson Machado, Paz Landim, que está aqui até hoje. O Paz Landim, inclusive, fez até um pronunciamento aqui na tribuna da Câmara, no dia que teve homenagem aos 30 anos. O Paz Landim ainda fez um pronunciamento, lembrando do nosso voto em separado. O que era o nosso voto em separado? Era um voto liberal, onde nós estávamos dizendo no nosso voto tudo aquilo que nós não conseguimos implementar, mas era uma posição própria, ou seja, era fruto do nosso convencimento pessoal, não foi uma coisa articulada, foi uma coisa discutida, mas na medida em que a gente perde, isso não significa dizer que você não possa guardar a posição tudo, mas na mesma hora você se sujeita à vontade da maioria. É interessante, e de novo a gente volta ao tempo, né? Muitas dessas ideias que nós tínhamos na época foram ideias que foram implementadas depois. Não nos esqueçamos que a própria Constituinte estabeleceu que em disposições transitórias que após 5 anos nós teríamos uma revisão constitucional,
que acabou sendo uma revisão enxuta, tópica, em alguns assuntos específicos, e que foram aproveitados e discutidos nessa época, e outros tantos assuntos que estão sendo discutidos hoje. A eleição do presidente Bolsonaro agora, por exemplo, vários dos argumentos do presidente Bolsonaro, esposados pelo Paulo Guedes, que já naquela época frequentava a Constituinte, o Paulo Guedes na época já nos ajudava em conceitos, eram conceitos liberais. Então, são coisas que possivelmente podem vir a ser aproveitadas hoje. E foram aproveitados também nas reformas que Fernando Henrique fez. Em 1900, depois... E no Plano Nacional de Desestatização que o senhor trabalhou, né? Eu fui membro da Comissão de Desestatização, até porque eu, possivelmente, com essa ideia minha, esse conceito liberal, eu acabei me credenciando para implementar coisas que eram muito tidas e havidas como do nosso conceito liberal. Então, eu tive a oportunidade de ajudar a privatizar o setor de mineração, de energia elétrica, essas coisas todas passaram na época na Comissão de Desestatização, que tinha como ponto básico, eu diria assim, o BNDES, que era o quartel-general, ou seja, o BNDES era um banco de fomento nacional, era o banco que cedeu a estrutura para que a comissão viesse a fazer o trabalho que ela teve condição de fazer. E esses conceitos liberais são compatíveis com os direitos sociais previstos na Constituição? Absolutamente, não tem nenhuma incompatibilidade. A reforma trabalhista está aí. A reforma trabalhista é um desses conceitos que nós, na época víamos como importante e necessária e acabou sendo implementada agora. Se ela é definitiva, se ela não é definitiva, o tempo é que vai dizer. Eu acho que a lei, aliás, o legislativo está aqui para isso, permite que você possa efetuar as mudanças quando a sociedade exige e impõe que essas mudanças ocorram. Eu acho que nós temos que estar prontos e presentes para isso. Doutor Oscar, eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado por sua atenção, foi um grande prazer. O que nós temos que fazer é o que nós dizíamos na época. Vamos cumprir a nossa Constituição. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Eu tenho saudade desse tempo. É um tempo bom. Deve ter sido muito emocionante participar, muito, né, desse período. Foi uma coisa muito intensa.